Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e pro vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro update do projeto Lendo Don Quixote. Como vocês sabem, eu me propus a ler Don Quixote de La Mancha e eu vou trazer updates no início de cada mês para falar sobre o que eu li durante aquele mês. Esse update devia ter saído semana passada, mas por imprevistos dessa vida não deu certo. Mas hoje ele tá saindo e eu espero muito que vocês gostem. Então essa edição é da Penguin Companhia, traduzida pelo Hernani Só, que foi o mesmo tradutor do livro As Novelas Exemplares. A edição das Novelas Exemplares que o Hernani Só traduziu foi essa daqui, da Kozak Naim. Eu vou aproveitar um pouco mais dos updates para falar sobre os nuances do livro, então na resenha que eu vou fazer depois da conclusão da leitura, eu não vou ser tão minucioso em alguns detalhes, mas eu vou poder fazer isso aqui nos updates. No início do livro, a gente vai ter uma pequena biografia dos nomes que vão aparecer aqui na história, né, dos textos. Então a gente tem do Miguel de Cervantes, que foi o autor, do Hernani Só, o tradutor, do John Rutherford, que fez a introdução, do Jorge Luiz Borges, que fez um pós-fácil, e do Ricardo Piglia, que fez outro pós-fácil. Eu gostei bastante da forma com que o Hernani conversou conosco sobre o seu ofício de tradutor e de tradutor de Don Quixote. O primeiro texto que aparece nessa edição é a nota sobre o texto. Um ponto que ele cita nesse texto que é bem bacana é sobre a tradução dos nomes, porque ele poderia ter traduzido Don Quixote de La Mancha por Da Mancha e Dulcinea del Toboso por De Toboso. Mas como esses nomes atravessaram gerações, todo mundo que conhece literatura, que estuda a língua portuguesa e literatura, já ouviu falar sobre Don Quixote, ele preferiu não mudar esses nomes. O que pra mim é muito bacana, porque eu com toda certeza não teria boa vontade em ler Da Mancha em vez de La Mancha. Há também um texto chamado Reflexões de um Escudeiro de Cervantes, onde o Hernani Só comenta um pouco mais sobre o seu trabalho de tradução com Don Quixote. Dentre tantas coisas que ele comenta nesse texto, uma das que mais me chamou a atenção foi quando ele fala que ele prefere ser Sancho Panza e auxiliar o Don Quixote a travar as suas batalhas em português. Nada de influenciar o texto, ele apenas quer deixar Don Quixote fluido em português. Ele fala essa frase num contexto onde ele cita que nunca passou pela cabeça em traduzir Don Quixote ao pé da letra, como fez um tal de Pierre Menard, e muito menos reescrever a obra assim como fez Jorge Luiz Borges. Ainda nesse mesmo contexto, ele fala que traduzir Cervantes ao pé da letra pode ser um tiro no teu próprio pé, porque as palavras não têm a mesma consistência que os números. O número 7 vale 7 em qualquer lugar. 7 vezes 2 é 14 aqui no Brasil e 7 vezes 2 é 14 lá na Conchinchina. Agora, a palavra 7 possui diferentes significados, dependendo de país e de cultura. E o fator mais hostil em Don Quixote é o tempo, porque com o passar do tempo as palavras perdem e ganham significados. Um outro exemplo que ele cita é da expressão yo creo, que nos países hispano-americanos, por exemplo, a expressão yo creo significa eu acho, é o nosso eu acho. E ele já viu em vários livros que os tradutores traduziam yo creo para eu creio, que é uma tradução totalmente literal. E isso não fica tão bom porque a palavra crer ainda não se desligou aqui no Brasil de religião. E até porque a palavra crer tem muito mais significado do que a palavra acho. Outro ponto a se considerar, que ele comenta, é que ele não quis deixar Cervantes elitista demais. Porque o próprio Miguel de Cervantes ele tinha um estilo mais desleixado. E você me colocar o Don Quixote falando como um doutor, iria com toda certeza descaracterizar o personagem. Don Quixote era fluido, Don Quixote era popular. E se tu me colocar ele falando elitista demais, não vai ficar legal, não vai fechar. O Hernani também faz uma comparação entre as traduções no Brasil, entre a dele e a mais reeditada no Brasil. Eu vou deixar aqui um trecho original em espanhol e eu vou falar sobre as duas traduções. A primeira, que foi feita pelos Viscondes de Castilho e de Azevedo e do Manuel Pinheiro Chagas, traduz essa frase da seguinte forma: dá-me o gosto de vir comigo, que eu juro por quantas castas de cavalaria que haja no mundo, de pagar, como tenho dito, até a última e em moedinha defumada. E agora eu quero ler para vocês a tradução do Hernani Só desse mesmo trecho. Dai-me o prazer de vir comigo, que eu juro, por todas as ordens de cavalaria que há no mundo, de vos pagar, como já disse, R$1 sobre o outro, benzidos ainda por cima. Como vocês devem ter percebido, o trecho ficou mais fluido e mais humorado.
A palavra sayumados, em espanhol, ela significa que o camponês pagou de bom grado, no sentido conotativo. Aí no século XIX, você defumar a moeda significa afugentar os maus espíritos. Talvez para quem lesse Dom Quixote há muito tempo atrás, conseguiria entender o que ele quer dizer. Mas eu não conseguiria nunca entender que sayumados ou defumados era a mesma coisa que benzidos. Então, esse artifício, essas artimanhas que o Hernani colocou na tradução ajudaram muito a nossa compreensão do livro. E eu ouso dizer que a tradução do Hernani Só me agradou muito mais do que aquela que ele citou, porque ele conseguiu deixar Dom Quixote fluido em português, assim como ele era há 400 anos em espanhol. Depois desse texto do Hernani Só, a gente tem a introdução do John Rutherford. E apesar de eu ter gostado dela apontar muitas coisas interessantes, eu prefiro mil vezes a humildade e, além disso, o carisma do Hernani Só conversando conosco. E depois de quase 40 páginas, a gente finalmente tem contato com o prólogo, que é o início do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. No prólogo, Cervantes vai contar que ele não sabia o que escrever para apresentar a sua obra, porque ele não acreditava que Dom Quixote fosse tão bom para ser lido e para ser gostado pelas pessoas. E ele relata que um amigo dele chegou para ele e falou: "Pô, Cervantes, como é que tu não sabe escrever a tua obra? Ela é tão boa e não sei o que, e é uma obra legal e tem várias reflexões e tem uma crítica muito bacana." E o Cervantes transcreve para nós todos os elogios que o amigo dele colocou para Dom Quixote. E essa parte é bem bacana, essa parte do prólogo. E depois do prólogo nós temos os versos preliminares, onde supostas pessoas escreveram poesias, sonetos para Dom Quixote e para os personagens desse livro. O primeiro volume da obra é dividido em 4 partes, e o segundo não tem divisão nenhuma. O primeiro volume de Dom Quixote de La Mancha foi escrito em 1605, e a segunda parte, término da história, foi escrita 10 anos depois, em 1615. E alguns meses depois da publicação desse livro, o Cervantes morreu. Miguel de Cervantes é muito lembrado por Dom Quixote, é o livro que está no cânone. Mas além disso, ele escreveu as novelas exemplares, que, se eu não me engano, pelas críticas que eu já ouvi, é tão bom quanto Dom Quixote. E ele também escreveu um romance pastoral chamado A Galatea, que eu vou tentar encontrar para ler, porque eu tenho bastante interesse nesse tipo de romance, né? E até porque é uma obra do Miguel de Cervantes. Então, depois dos versos preliminares, a gente finalmente tem contato com o primeiro capítulo da obra. Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo vivia um fidalgo desses de lança no cabide, adarga antiga, pangaré magro e galgo corredor. Nosso fidalgo beirava os 50 anos. Era de compleição rija, seco de carnes, rosto enxuto, grande madrugador e amigo da caça. Dizem que tinha o sobrenome de Queixada, ou Queijada, que nisso há desacordo entre os autores que escreveram sobre o caso, embora por conjecturas verossímeis se entenda que se chamava Quixana. Mas isso pouco importa para a nossa história. Basta que em sua narração não se saia a um ponto da verdade. Deve-se saber, então, que o aludido fidalgo, nos momentos em que estava ocioso, que constituíam a maior parte do ano, deu para ler livros de cavalaria com tanta paixão e prazer que esqueceu quase por completo o exercício da caça e até mesmo a administração de seus bens. E a tanto chegaram a sua curiosidade e desatino que vendeu muitos pedaços de terra de plantio para comprar livros de cavalaria, levando assim para casa quantos havia deles. E, entre todos, nada lhe parecia melhor do que os escritos pelo famoso Feliciano de Silva, porque a clareza de sua proposta e aqueles raciocínios intrincados lhe pareciam pérolas, principalmente quando lia os galanteios e as cartas de desafios onde muitas partes achava escrito: "A razão da sem razão que a minha razão se faz, de tal maneira debilita a minha razão, que com razão me queixo de vossa formosura." E também quando lia: "Os altos céus de vossa divindade, divinamente com as estrelas, vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece vossa grandeza." Com essas palavras, o pobre cavaleiro perdia o juízo e desvelava-se por entendê-las e arrancar-lhes o sentido, que nem o próprio Aristóteles o conseguiria, nem as entenderia se ressuscitasse apenas para isso. O primeiro capítulo da obra, ele é o mais legal e o mais instigante de toda a literatura que eu já li. Porque ele é tão simples, ele é tão engraçado, humorado, cômico,
que ele te coloca diretamente na história. Ele é muito próximo da nossa cultura. Ele é muito próximo do Brasil. 400 anos depois dessa obra, ele continua atual e ele continua instigante. Vai me dizer que depois que você leu o capítulo completo, você não vai querer continuar para saber quem era esse tal de Dom Quixote de La Mancha? Então, depois dessa parte inicial, nós somos apresentados aos personagens. O Dom Quixote era um fidalgo que tinha dinheiro, ele beirava os seus 50 anos, ele era nobre, podemos dizer assim, e que ele se deleitava lendo romances de cavalaria. Na Espanha dessa época, os romances de cavalaria não existiam mais, porque eles já estavam mais capitalizados, um pouco mais, podemos dizer assim, industrializados. Essa palavra não existia naquele contexto, mas para ilustrar um pouco mais eu vou colocá-la aqui. Então os romances de cavalaria já não existiam, a época medieval da Europa acabou. E a grande sátira do Cervantes também está nisso aqui, a grande crítica dele. Então esse engenhoso fidalgo, né, essa pessoa um pouco importante assim, ele acaba por ler e enlouquecer. Os livros que ele lê acabam deixando ele fora da casinha, doido, biruta, maluco, sei lá o que, lelé da cuca. Ele ficou louco. E ele decide virar um cavaleiro andante para combater as injustiças deste mundo. E é isso que ele faz. Ele acaba encontrando uma armadura super velha e acaba utilizando ela. E ele dá nome para si mesmo. Então o nosso fidalgo começa a se chamar de Dom Quixote de La Mancha. Dá também um nome para o seu cavalo, que é um Rocim, um cavalo pequeno, magro, que na verdade nunca serviria para cavalaria, mas ele dá o nome de Rocinante, o primeiro grande Rocim. Eu acredito também que a loucura do Dom Quixote, ela acaba sendo um álibi para o Cervantes escapar da Inquisição. Porque nessa época, com a fortificação da Reforma Protestante, a Igreja Católica e o Império estavam muito inflamados, assim, então qualquer coisinha poderia ser censurado. E acho que também essa loucura do Dom Quixote tenha sido uma forma, um álibi para ele escapar do Index, a lista de livros proibidos. Ele também vai criar sua amada, Dulcinea del Toboso, vai se entregar a ela, vai dar a ela toda a sua glória, vai se dedicar a ela. E para vocês verem que apesar dele ser louco em ação, ele é muito lúcido em fala e em pensamento, ele é sensato. E para vocês verem como que ele se entrega a esta donzela, eu quero ler para vocês um trecho do livro. Ó, princesa Dulcinea, senhora deste cativo coração, muito me ultrajastes ao despedir-me e reprovar-me com a rigorosa obstinação de mandar-me não aparecer diante de vossa formosura. Comprazei-vos, senhora, recordar deste vosso subjugado coração que tantas penas padece por vosso amor. Então o livro ele segue todo esse tom, um tom mais antigo e engraçado, porque é um tom que vai utilizar o vós, né, o vossa mercê. Esse tom dá humor para a obra, porque é um disparate atrás do outro. Dom Quixote ele é um rei dos disparates. Ele vive cada coisa nesse livro, ele apanha, enfim. É cômico e é trágico. Vai depender muito da sua interpretação. É bom você mediar a comédia e a tragédia aqui, porque vai ter horas que você vai rir do que acontece com ele e ao mesmo tempo você vai querer chorar, porque é uma coisa muito triste. Então depois de nomeado como cavaleiro, batizado seu cavalo e se colocado diante de uma senhora, ele começa a sua aventura. E nisso ele vai para uma estalagem onde ele acha que é um castelo. E essa estalagem é um bordel, certo? Ele acha que é um castelo e o estalajadeiro ele chama de castelão. E nessa estalagem o dono fala pro Dom Quixote assim: tu tem que voltar para casa, se preparar melhor, arrumar um escudeiro, trazer roupa, trazer comida, porque só com a armadura tu não vai sobreviver. E ele deu um jeito com que esse estalajadeiro o fizesse armar cavaleiro. Então ele precisava se armar cavaleiro para ser um cavaleiro andante para combater as injustiças deste mundo. Então depois de armado o cavaleiro, Dom Quixote retorna para sua casa e quando ele chega ele acaba levando uma camaçada de pau e todo mundo fica apavorado, né? A sua sobrinha e a sua ama acabam ficando aterrorizadas com isso. E o barbeiro e o padre daquela vilazinha onde ele morava acabam indo visitar o Dom Quixote e precisam dar um jeito de acabar com os livros de cavalaria. Então é feito um auto de fé onde eles queimam todos os livros do Dom Quixote.
E isso, enfim, é uma forte crítica, como vocês já devem ter percebido, à queima de livros, à censura de livros, né? Mas é um episódio muito cômico, mesmo sendo trágico, mesmo sendo horrível, ele é cômico. Não faz sentido esse livro, gente. Ele é muito bipolar, ele é polarizado. Depois que ele se recupera daquela surra que ele levou, ele acaba indo encontrar Sancho Panza, prometendo para Sancho dar-lhe a ele, quando famoso, uma ilha para Sancho governar. E assim, movido pela avareza, o Sancho Panza acaba aceitando ser escudeiro do nosso Don Quixote. E as aventuras deles começam, e a primeira aventura que eles vivem junto é um período super curtinho, mas é essa aventura da capa, a grande luta contra os moinhos de vento, que é um dos episódios mais marcantes da história. E eu vou aproveitar essa passagem aqui onde fala sobre os moinhos de vento para falar para vocês sobre um comentário a respeito de uma opinião do Otto Maria Carpo, que, para quem não sabe, é um dos maiores estudiosos da literatura ocidental. Otto Maria Carpo observou que, influenciado pelo humanismo tolerante e crítico de Erasmo de Roterdã, Cervantes fez uma criação crítica e uma crítica criadora. Seu personagem defende as vítimas das injustiças praticadas pelos poderosos e nos alerta para a facilidade com que nossos olhos míopes encaram a realidade. Vemos gigantes maldosos onde há apenas moinhos de vento, exércitos de inimigos onde pastam rebanho de ovelhas, um grande troféu numa simples bacia de barbeiro. Esse comentário a respeito do Otto Maria Carpo, ele vai falar sobre 3 disparates dentro da história, que é a luta contra os moinhos de vento, quando Don Quixote fantasia que 2 rebanhos de ovelhas eram 2 grandes exércitos, e quando Don Quixote encontra uma panela de barbeiro, né, e ele acha que é o elmo de um cavaleiro famoso. Então isso relata com crítica dessas passagens do livro. Nós temos dentro da história personagens femininas muito fortes e opiniões também muito bacanas do autor a respeito disso, né? A gente tem que interpretar muito bem as passagens para conseguir extrair delas coisas boas a respeito da parte feminina das personagens. Bom, diversas coisas acontecem dentro desse livro, várias aventuras, vários subtramas. Eu posso afirmar com certeza para vocês que Don Quixote é um livro para você chegar depois de um dia cansado do trabalho, você pegar para ler e se esquecer de todos os seus problemas. Porque teve um dia durante o mês passado que meu tio estava gravemente doente, né? E a minha mãe também passou mal naquele dia. Então foi um dia muito complicado, eu me senti muito mal naquele dia. E o meu refúgio foi Don Quixote. Eu peguei para ler e posso dizer para vocês que durante aquele tempo eu esqueci de todos os meus problemas. E por isso que eu acredito que Don Quixote é tão bom, porque ele é próximo, ele é instigante, ele é cômico e ele é um livro que vai te aproximar muito do personagem. É um livro muito bacana, sem sombra de dúvidas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou longo com toda certeza, mas eu queria trazer isso pra vocês, queria falar um pouco sobre a edição, sobre como eu me achei lendo Don Quixote. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu joinha, de deixar seu comentário. Além disso, conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias, me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!